Essa aula do levantamento automático, então, como a gente falou na introdução dessa parte de levantamento, esse cara aqui, o levantamento alto, é para a gente coletar pontos. Você vai ver que é muito semelhante ao Topo Survey, só que tem a configuração da distância e do tempo. Você vai entender melhor o que é isso. Vamos acessar aqui o levantamento alto, então você percebe que é exatamente igual à parte do Topo Survey, só que tem essa configuração aqui embaixo, ó, hora e distância, percebe? O que é isso daqui? Quando que a gente vai utilizar esse levantamento automático? Ele é para você ter um pouco mais de agilidade na sua coleta. Só que você não pode dar muita atenção à elevação. Por quê? A gente vai estar, como é uma coleta automática, você tem que estar em movimento, concorda? Então vamos imaginar, olha, tem um caminho aqui nessa área que a gente está. Vamos imaginar que a gente vai coletar exatamente uma estrada, um caminho, um lago, alguma coisa que você queira detalhar exatamente o tamanho, mas que você não preste muita atenção, não dê muita atenção na elevação. Porque como a gente vai estar em movimento, a altitude do equipamento vai alterando, então a cota dele não vai ficar legal. Se você quiser um detalhamento de cota, eu sugiro que você utilize o Topo Survey normal. Você chega, estaciona seu bastão, nivele a bolha caso precise e colete esse ponto. Nesse caso, aqui a gente vai coletar mediante a nossa configuração para ter mais agilidade, tá legal? Então vamos fazer isso para você entender. Eu vou colocar o ponto aqui 102, o nome do ponto, você coloca o que você quiser aqui nesse caso. Eu vou colocar o código dele, ou seja, a descrição de caminho. Caminho, para mim poder ver lá na hora de eu descarregar quem que é esses caras. E aí eu configuro aqui por hora ou por distância. Você coloca do jeito que você quiser, mas é o seguinte, se você colocar por hora, ele considera em segundos, tá? Então a cada 1 segundo coleta um ponto, cada 5 segundos coleta um ponto. Se você colocar por distância, ele é em metros. Então a cada 1 metro ele vai coletar um ponto, cada 2 metros ele vai coletar um ponto. Isso, o que você tem que se atentar nessa configuração quando você for utilizar essa ferramenta? Há duas situações. O hora, se você for utilizar o hora, vai estar colocando aqui, vamos dar o exemplo aqui a cada 2 segundos. Vamos imaginar que seja 2 segundos. Se eu apertar aqui para coletar, mesmo que eu tiver parado com o equipamento, como está por hora, vai passando o tempo, ele vai coletando ponto automaticamente. Então presta atenção nisso. E a distância, você vai colocar aqui, vai apertar Enter para coletar, ele vai coletar um ponto, mas só vai coletar o próximo ponto se você se movimentar e dar os 2 metros, ou 1 metro, né? 1 metro aqui nesse caso. E aí vai coletar o ponto automaticamente, beleza? Se atente a isso. Agora uma coisa muito importante, ao detalhamento. Quando você precisa de um detalhe de uma curva, por exemplo, utilize a opção hora e em tempo mais curto. Porque imagina que você... Vamos imaginar, vamos utilizar o exemplo que você configurou aqui com hora e que colete um ponto a cada 5 segundos. Se você estiver utilizando esse equipamento numa moto, num cavalo, numa bicicleta, ou se você estiver andando rápido e tiver uma curva, se você fez essa curva com menos de 5 segundos, ele não vai detalhar essa curva. Ele vai dar uma quebrada. Então presta atenção nisso, nessas configurações. Eu sugiro que tudo que eu estou te dando aqui de apoio, tudo que eu estou te explicando, faz o teste. Faz o teste para você sentir a ferramenta, para você ver como que você se adapta, beleza? Então presta atenção nisso, nessa configuração da hora e exatamente esse detalhe. Eu sugiro que quando tem muito detalhe, com uma curva bem detalhada, faz com menos tempo e vai mais devagar nessa curva para dar tempo de coletar esses detalhes dessa curva. Vamos dar um exemplo aqui de coleta de dados. Eu vou coletar um ponto a cada 1 metro, para você entender. Eu vou coletar um ponto, coloquei distância, 1 metro, vou apertar para coletar. Ele coleta um ponto, mas enquanto eu não me movimentar, ele não vai coletar o próximo, porque não deu 1 metro. Então vamos andar aqui para você entender, ó. E automaticamente ele está aqui registrando os pontos. Só vai coletar o ponto se eu movimentar o equipamento, tá? Então você percebe que ele está aqui carregando, porque se eu movimentar ele vai coletar. Eu posso parar apertando esse botão aqui para ele pausar a coleta de dados. Vamos dar o exemplo da hora agora. A cada 2 segundos eu quero que coleta um ponto. Vou apertar aqui e por mais que eu esteja parado, como está em tempo, ele vai dar o tempo, ele vai coletar. Percebe que ele está coletando? Então se você for utilizar o hora, já aperta e já sai levantando o ponto já. Estou fazendo o mesmo caminho aqui só para você ver o exemplo, tá? Então não tem segredo nenhum. Vou pausar aqui. O segredo aqui do levantamento é só você entender exatamente essa configuração e se atentar a isso que eu falei, a respeito da elevação, porque a gente está em movimento, a respeito da configuração da hora, da distância, se precisar de detalhe. Uma dica aqui extra, um macete, tem gente que utiliza isso aqui no carro, tem gente que faz um ímã, coloca em cima do carro mesmo, faz a aferição, às vezes até você pode utilizar, por exemplo, a altura da inclinação. Pega uma trena,
mede até no chão, mesmo utilizando o ímã do carro, você tem a precisão ali da altitude, então você consegue levantar um ponto rápido, com agilidade e com precisão na altitude também. Tem vários jeitos aí de fazer esse levantamento. Aqui a gente encerra então essa aula de levantamento, próxima aula vai ser a respeito de locação de pontos.